Meu nome é Arthur Gondim, eu sou jornalista com passagem em vários veículos de comunicação da cidade e do país e também um pouco de experiência na administração pública do governo do Distrito Federal. Nós estamos iniciando aqui o podcast que é o Gazeta Mine e sobre isso o Felipe Seabra, que é o diretor, vai falar mais claramente. Nosso primeiro programa é sobre a lei das inelegibilidades. O que é isso? É uma lei que diz quem pode ser candidato ou quem não pode. Essa lei, desde a ditadura militar, se vem alterando radicalmente em alguns períodos. E a última das maiores alterações foi exatamente a introdução da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa afastou vários personagens conhecidos da política brasileira. Antes da gente começar sobre esse tema principal, eu gostaria de conversar com o Felipe Seabra, para que o Felipe explicasse um pouco o que é o conceito de Gazeta Mine no nosso podcast. Isso aí. Primeiramente, bem-vindo todos ao nosso podcast, o nosso mais novo produto da Gazeta. Eu sou o diretor da Gazeta há 20 anos, né? E eu pensei agora junto com o Arthur, mas o nosso parceiro Léo aqui, de trabalho, nós pensamos em um podcast com informações para o nosso público, né, do Distrito Federal e, por que não, público de todo o Brasil, né, Arthur? Pois é. Eu sou jornalista também, assim como o Arthur, e o conceito de Gazeta Mine, né, por que Gazeta Mine? Mine, além de ser meu podcast, em inglês meu, né? Também quer dizer uma coisa assim, que vale ouro, vem de mina, né? Então, assim, para nós é importante que a informação, né, dentro do jornalismo, para nós, uma informação bem dada vale ouro, né, Arthur? Pois é. Maurício, a gente já conversou, Felipe, sobre isso. Eu acho que esse nome Gazeta é um nome muito forte. Eu já disse isso, já falei isso. E quando a gente lembra de Gazeta, a gente lembra do Maurício Seabra, seu pai, Sim, que é o precursor dessa história toda. Eu quero felicitar você porque você está devolvendo à comunidade jornalística do Distrito Federal o restabelecimento desse nome, né? Desse nome forte, dessa plataforma importante para todos nós. Bom, Felipe, nós podemos conversar agora sobre o tema que nos traz aqui, né? Que é a lei das inelegibilidades. Você está acompanhando que o Congresso Nacional aprovou no ano passado, a Câmara aprovou no ano passado, uma alteração que praticamente extingue com a ficha limpa, né? Ela derruba a ficha limpa, que é uma lei de 2010, se não me engano. sim. E ela devolve, ela diz, desse novo texto, que já é aprovado na Câmara e que já está pautado no Senado, que deve ser aprovado por esses dias, um novo formato que altera profundamente, restabelecendo a vida política, a vida partidária de alguns personagens importantes. Você sabe, um deles é aqui no Distrito Federal. E isso aí já tá na pauta. Quando é que vai ser votado? Bom, está na pauta, o Senado Federal aprova, né? Deve a tendência é aprovar. Foi pautada pelo presidente do Senado, aí ele percorre as comissões, né? Vai à CCJ, enfim. Tá. Com algum pedido de urgência, pode ser que ele caia no plenário na semana que vem. Não. Mas, na verdade, todo mundo já sabe, até as tias do cafezinho já sabem, que esse projeto vai ser aprovado. E você sabe quem é o principal beneficiado desse projeto aqui no DF? Aqui Diga no aí, DF, Felipe. quem que você acha que é aqui? Que é só o sobrenome? José Roberto Arruda. É um nome forte, né? Pois é. Que vai... Olha, o Arruda, na verdade, ele já sabe que esse projeto vai ser aprovado. Tanto que ele já está assanhado, né? Arruda tem andado assanhado nos últimos dias. Se a gente acompanhar as páginas dele na internet, a gente vai perceber que ele anda gravando vídeos com mais intensidade do que em qualquer outra época, né? É mesmo? Ele está assim? Assim, ele está percorrendo algumas cidades do DF. E o Arruda, o Felipe, o Arruda tem uma história para contar, né? Tem. Se a gente for olhar aqui mesmo, a gente
a gente chega aqui no seu estúdio vindo pela EPTG. Sim. A EPTG é a grande obra viária, a grande obra que repercutiu no trânsito da cidade toda, né? Que é importante para toda a cidade. E ela é de 2010, 2012. Tem a assinatura do Arruda. Arruda, que foi ele o precursor. Foi ele que iniciou a obra e quis, por ironia, não foi ele que inaugurou a última etapa, né? A última etapa foi inaugurada pelo aquele interino, Rogério Rosso. Rogério Rosso, foi exatamente. Pois bem, são 13 anos que de lá para cá não se fez mais alguma coisa. Se fez o túnel o Rei Pelé, né? Que melhorou muito. Foi uma obra super importante para a cidade, para Taguatinga. Principalmente, né? E para o fluxo que anda. Para o fluxo, as pessoas que passam para Ceilândia, Samambaia. Mas o Arruda, voltando ao assunto, o Arruda está ciscando, né? Uhum. E a pergunta que se faz agora é: em que circunstância o Arruda poderá voltar ao cenário político do Distrito Federal? Você que é um cara que tem experiência, você é jornalista, dono da Gazeta, que acompanha essa história toda, em que circunstância ele vai voltar ao cenário? Como candidato a deputado federal, senador, deputado distrital ou governador? Ele volta como governador, com certeza. Com certeza ele volta como governador. Quem conhece Arruda e quem conhece política sabe que Arruda pensa grande, né? Conhecendo política e conhecendo Arruda, a gente sabe por onde ele quer voltar, né? Certamente como candidato. E vai dar trabalho, né? Vai alterar. A balança vai desequilibrar, vai dar muito o que falar. Quem é favorito hoje pode não ser amanhã, com a entrada do Arruda. Isso por quê? Porque o cenário também, esse jogo não está bem jogado, né? Se a gente observar direito, nos últimos anos, a oposição perdeu força, né? A oposição deixou de existir aqui, né? Hoje é um grupo político dominante e esse grupo político navega em águas turvas, né? Porque ora esse grupo tem flertado com o PT, o Partido dos Trabalhadores, a nível federal, e faz oposição a nível distrital. Ora ele flutua entre uma simpatia pelo grupo do Bolsonaro, da extrema-direita, ora também apegado às raízes do rurizismo. Enfim, a gente sabe que esse grupo não tem muita identidade. O Arruda não, o Arruda presente, eu acredito, e eu acho que você concorda comigo, o Arruda vai dar cores distintas a esse cenário. Na sua opinião, tem quantas vias hoje que vão se unir? As vias que existem hoje vão se unir se o Arruda vier? Vão se unir porque ele vai dar trabalho? Olha, eu acho que hoje o cenário, eu acho que a volta do Arruda significa simplificar as cores. O que é um grupo e o que é outro. Eu penso que esse grupo que está no poder há 15 anos, né, esse grupo que vem depois do Arruda, esse grupo ele está tão consolidado que não tem como a gente imaginar que ele vá se dividir hoje, né? Então, o Arruda certamente vai trazer cores distintas, porque ele, em sendo candidato, ele vai ter que buscar apoio naqueles saudosistas, né? Por exemplo, nas viúvas políticas de Joaquim Roriz, de Filipelli, de Agnello Queiroz, e em menor escala, aquelas viúvas políticas de Rodrigo Hollenberg. Né? Então, esses caras que estão aí à margem desse esquema que o Ibanez controla, esses caras vão procurar um abrigo, até porque o PT deixou de existir como partido de representatividade de oposição aqui no DF. O PT está morto no DF, não está? No DF. Isso é verdade. E porque a gente sabe que ele se cometeu erros crassos, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, perdeu a originalidade, né? Aquele partido que vinha da década de 1980, ele foi perdendo a originalidade, algumas adesões que não tinha a ver com... Elegeu 2 governadores que, na verdade, não representavam o pensamento do Partido dos Trabalhadores. Sim. Primeiro, Cristóvão.
segundo o Agnello. O Agnello até não era do PT, ele era do PCdoB. Era. Então, e depois foi PSB? Isso, ele andou PSB. acionando aí para alguns partidos. Bom, eu sei que isso causou um prejuízo, porque o PT, para que pudesse ter uma eleição, começou a apostar na possibilidade de ganhar o governo da União, né, o governo federal, e aí parece que relaxou um pouco, ou não cuidou desse partido aqui no Distrito Federal. E aí a lei da ficha limpa caindo, então, o próprio Agnello vai se beneficiar aqui. Claro. Aí você acha que ele vem... Olha, a lista é grande, né? A lista é grande dos candidatos, dos políticos, né, que foram atingidos pela lei da ficha limpa. Você fala grande no âmbito federal. Não, no âmbito federal. Mas tem nomes assim, por exemplo, o cara tem um processo, o caso do Agnello, por exemplo, que ele tem condenação, né? Essa condenação, pela lei da ficha limpa, dá um gancho suplementar. E o cara perde o mandato, perde a possibilidade de disputar a eleição por alguns períodos mais longos. Hoje, com esse novo projeto que vai ser votado no Senado, a possibilidade é o seguinte, de que nenhuma sentença nenhum afastamento será superior a 12 anos. Isso reforça o conceito de democracia? Olha, isso aí é uma discussão, é outra discussão, né? O que nós estamos tendo aqui nesse momento é sobre o reflexo da lei que altera a ficha limpa no DF. Mas não deixa de ser considerado democrático isso, né? Porque o cara vai ser... Ele tem todo o direito de chegar lá e se candidatar de novo. Pois bem. Isso aí é verdade. Né? Porque, na verdade, se a gente considerar que há um certo rigor na lei da ficha limpa, porque dizia o seguinte, você é inelegível a partir daquele mandato e mais um gancho de 8 anos. Às vezes, no caso, o cara tinha condenado no começo do mandato, assim, ele tinha 4 anos ali já condenado, né? Já afastado, politicamente morto, né? E ele precisaria cumprir mais um prazo de 12 anos, de 8 a 12 anos, né? É praticamente liquidar com a vida do cidadão, né? Sim. O que faz esse projeto agora da lei da ficha limpa? Diz que nenhuma sentença poderá ser superior a 12 anos, mas isso em caso de gravidade, né? Quer dizer, o cara, se você cometeu um crime muito grave, tá, esses crimes que afastou a maioria dos políticos, né, atingidos pela lei da ficha limpa, eles são considerados menos graves, né? Mas aí tá tendo resistência. O que você acha que a população, você acha que se você fizer uma pesquisa, você acha que a população vai achar legal isso de aprovar os caras? Felipe, eu acho que na campanha de 2014, a ficha limpa teve alguma força, né? Na campanha de 2018, que é aquela que o Bolsonaro ganhou, essa lei voltou, essa história da ficha suja voltou, foi para o palanque. Mas eu acho que para o povo em si, o povo sabe que a ideia que o eleitor comum faz do político é uma só. Diz, olha, eles não são todos iguais, entendeu? Não tem muita distinção. Eles não veem com muito o que é grave, um cara que foi condenado por roubo e um cara que foi condenado por um homicídio. Não há muita distinção. Então o eleitor ele não entra muito nessa discussão. Na verdade, os nomes que entram num discurso político são os nomes consolidados, né? Por exemplo, um cara como o Arruda tem um legado político no DF. Tenho. Que isso o eleitor conhece. Eu mencionei aqui o caso da EPTG, né? Que foi uma obra, mas tem outro, tem o metrô. Depois do Arruda não se fez mais uma linha de metrô, mas um trilho. Só promessa. Tem o VLT, que era uma grande promessa do Arruda. Também. Né? Também. Além disso, além do coisa, que o Arruda tem uma identidade muito forte com a cidade. O Arruda é um cara que... Ele é torcedor do Gama, né? Ele vai lá e torce pelo Gama. Tem uma história muito, muito curiosa.
O Arruda tinha sido cassado. Ele tinha sido cassado, não, ele renunciou para não perder o mandato. Você lembra aquela história do painel? Foi lá no Senado, né? Ele adulterou o painel. Aí ele vai torcer pelo Gama num jogo da Copa do Brasil contra o Santos Futebol Clube. Os meninos da Vila, né? O Ganso. Os caras comendo a bola. Aí os caras começam, primeiro tempo, Neymar, Ganso, aquele pessoal fez logo 4 gols em cima do Gama, que aquilo aniquilava o Gama. E aí o Arruda, que estava meio envergonhado, ele estava lá no meio, debaixo de usou um boné, assim que nem o do Léo, boné, bem na cabeça e tal, ele estava meio camuflado. Aí, daí a pouco, o cara olhou para ele e falou assim: ô Arruda, tu que sabe mexer em painel, altera esse painel aí que a gente está perdendo. Aí, essas coisas. E ele começou a rir e tal, tudo. É só nele mesmo. E isso é o quê? É um moleque, né? Um cara que tem identidade com a cidade, entendeu? Os caras que estavam ali, ele tinha acabado de sair, pô. Saiu pela porta da cozinha, né? Ele soltado do Congresso Nacional, e ele estava ali com vergonha. Porque se você parar para pensar, o próprio eleitor, se depender dele, o Arruda não tinha sido cassado. Também. Né? Também. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro vão sair privilegiados também com a queda dessa lei, né? Não é isso? Sim. Por exemplo, os caras que foram... A não ser, o Bolsonaro não, a não ser que inventem outra coisa para que ele não possa sair candidato. Ele está inelegível por problema eleitoral, né? Ele foi um problema eleitoral que ele cometeu um crime eleitoral no decorrer da campanha. Isso não é ficha suja. Você está falando do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Tá. Isso aí não tem como ele derrubar. Ele já está fora da eleição e ele não tem como derrubar. Já foi transitado, esse processo já morreu. Mas não cairia com a lei da ficha limpa? Não, porque ela não altera. Ela altera aquelas condenações que, por exemplo, que impedem o exercício por lei penal, tá certo? O caso dele não foi um crime eleitoral. Ele cometeu um crime eleitoral, tá certo? Então, esse também não beneficia ele. Não altera. Para a vida dele, não altera. Agora, tem outros personagens que foram atingidos por lei penal, como é o caso do Eduardo o quê? Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha, que a filha dele, que é deputado do Rio de Janeiro, foi quem apresentou originalmente o projeto que está tramitando agora no Senado. Ela é deputada federal. Esse é beneficiado direto. Sim. O garotinho, que foi governador, também é atingido por lei penal, lá atrás, lá no governo do Rio de Janeiro. Ele também, e o garotinho é muito mais antigo do que o do caso do Arruda. Mas ele não pode mais disputar a eleição, ele está condenado a ficar fora do cenário, né? Ele vai ser beneficiado. E outros. Aqui, se a gente olhar hoje, o Agnello entra nessa parada, né? Mas tem outros políticos também. Se a gente for verificar, tem outros políticos que foram atingidos, por exemplo. Tem um Adão Xavier. Adão Xavier. Adão Xavier, né? Que é um homicida, né? Sim. Ele é um caso de homicídio. Então, nesses casos... Ele pode, se ele estiver livre pela lei penal, se ele tiver cumprido, porque parece que o problema é meio diferente, porque ele andou postergando aí e foi recolhido aos costumes agora há pouco tempo, né? Sim. Se ele estiver preso, não, aí não se altera nada. O preso não pode sair da cadeia para disputar a eleição. Mas se ele estiver quitado, a situação dele estiver quitada perante a lei penal, ele pode ser devolvido o diploma eleitoral dele, sabe como é que é? As condições políticas, né? De ser restaurada. Então, os direitos políticos podem ser restaurados, porque essa lei, na verdade, ela restaura direitos políticos. A inelegibilidade foi uma lei inventada na ditadura para afastar alguns caras que tinham sido caçados politicamente pelos atos institucionais, né? E que foram disciplinados. E até porque ela, em essência, a lei das inelegibilidades é muito boa. Porque, por exemplo, ela diz que um cara que tem um cargo de secretário de Estado,
ele, para ser candidato, ele precisa se afastar 6 meses. Pelo menos isso é previsto na lei das inelegibilidades, né? Mas, no todo, a lei é boa. Agora andaram botando na verdade, uns jabutis dessa lei que acabaram dificultando a vida. É por isso que também o Congresso, de vez em quando, dá uma lapada, ou altera para melhor ou para pior, mas, enfim, está sempre mexendo. Aqui em Brasília tem outros nomes que enfrentaram algumas... por exemplo, o Luiz Estevam. O Luiz Estevam também é outro caso. Ele já cumpriu uma lei, um crime, né, que não foi cometido no exercício do cargo. Ele juntou-se com a quadrilha lá do TRT de São Paulo, né? Que todos foram Lalau, lembra do Lalau, né? E eles fizeram, meteram a mão no erário, né? E ali, por isso, ele tirou uma cadeia grande. Ele foi condenado a 16 anos, cumpriu 6, parece, um terço dessa pena aí. E ele já está em benefício, né? Eu acho que ele ou pelo menos eu acho não que sei, já... eu não tenho acompanhado, não. Mas é meio tá diferente. Caso, ele foi cassado pelo Senado. Mas já tem tanto tempo isso, né? Foi um processo que correu concomitantemente com a ação penal, tá certo? Quando a ação penal começou a ser instaurada, ele foi movido um processo de cassação dentro do Senado e capitaneado pelo senador José Roberto Arruda, que era, então, o líder do governo no Senado, né? O líder do governo no Congresso. Uhum. Foi ele que fez a capitaneada desse. Foi ele que comandou esse processo que resultou na cassação do Luiz Estevam. Mas, Arthur, você não acha que essa lei da ficha limpa não é como se você falasse que a população não tem o poder ou o senso de pegar aquele nome e falar não para ele nas urnas? Tirar esse poder de decisão do eleitor? Olha, quando a lei... Porque o cara tá ali, vamos supor, o cara roubou ali, né? O cara deu um rombo no erário, né? Não teria que ser a população responsável para falar não para ele nas urnas nas próximas eleições? Mas eu acho que essa lei foi uma lei meio marquetada, né? Ela foi uma lei... A lei da ficha limpa, ela foi gestada pelo Ministério Público. Chegou no Congresso e alguns parlamentares subscreveram. O caso do Rodrigo Hollenberg, que pendurou-se desse... O Rodrigo, ele fez nome em cima dessa ficha limpa, entendeu? E ela, num primeiro momento, ela foi festejada. Mas o objetivo maior não era só atingir os políticos porque a improbidade administrativa, ela ocorre em vários escalões, né? Você, por exemplo, você é governador e o teu secretário cometeu uma improbidade. O que é uma improbidade? Fez um pagamento de uma metragem de estrada que não corresponde, tá certo? Uhum. O tribunal rejeitou. Uhum. Aquilo é uma ação administrativa, mas logo joga esse cara na vala da improbidade. E a improbidade, ela é um tentáculo. Ela atinge o secretário de Estado, o mestre de obras, o cara que assinou o atestado da obra, o governador e por aí vai. Então, a improbidade é uma coisa muito ampla e que, na verdade, ela atinge pessoas que têm responsabilidade direta e aqueles caras que delegaram. A delegação é uma coisa prevista, né? É possível, até desejável, né, que aconteça. Não é o governador ou o presidente da República que tem que acompanhar aquela obra ali, sabe como é que é? É humanamente impossível que ele acompanhe. Sim. Mas na hora que dá um pepino, o governador, o presidente da República é enquadrado. Responsabilizado. É isso aí. Pois é. Enfim, eu tô muito satisfeito que a gente tenha começado o nosso podcast com esse tema, que é um tema muito... que diz respeito ao cenário político de 2026 no Distrito Federal, com implicação direta na eleição do governador
Pode anotar isso que eu estou falando. E olha só, Arthur Gondim, meu amigo de muitos anos, né, Arthur? Pois é. Então, eu espero aqui que no Gazeta Mine, faz um convite aí para as pessoas aí. Eu vou lembrar uma história, já que você tocou na nossa amizade. Nós temos mais ou menos uns 30 anos que a gente se conhece. Sim. Não é? Uhum. E você é um cara que tem uma história você pegou esse legado do seu pai, a Gazeta, e você nunca o abandonou, esse legado, né? Você é um cara que vem cultivando isso. É importante que a gente mantenha esses nomes de comunicação, essas coisas esses títulos de comunicação, certo? Hoje o cenário está muito disperso. Os influencers, né? As pessoas que dominam, que também têm o seu direito, isso é democrático, né? Mas isso está muito disperso. Você não tem... Às vezes você vê uma informação que não tem checagem, não tem muita responsabilidade. O cara joga lá e está feito. Então, é isso que um legado como a Gazeta, que você é dono hoje, é muito importante, porque você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso, um comprometimento com o nome Gazeta, né? Sim. Isso é diferente do influencer que aparece do dia para a noite, querendo só monetização, não é? Então, eu quero louvar você, esse trabalho que você faz. Obrigado. E fazer um apelo para que todos possam continuar nos apoiando. O podcast Gazeta Mine vai vir com mais novidades. E olha só, e aproveita, e já que você tocou no nome do Arruda, dá um pulo aqui, vamos fazer um podcast com você? O que você acha? Pô, seria muito bom. O governador José Roberto Arruda é um nome de peso no cenário político de Brasília e do Distrito Federal, do entorno e do país, né? Aliás, não só ele, né? O Godinho. Gazeta Mine, nomes de peso, pessoas importantes, pessoas de opinião. Pois é. Pra gente bater papo, quer dizer, pra você bater papo, porque o Gazeta Mine vai ter como host o nosso amigo Arthur Gondim, nosso amigo jornalista, né? Ok, Felipe, muito obrigado pela confiança e até outra oportunidade. É isso aí. Até a próxima aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o Gazeta Mine, nosso primeiro podcast, e convido vocês a ficar conosco, prestigiar a nossa cidade, o nosso jornalismo, o nosso podcast. Até a próxima.